E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando agora a respeito das águas que saem de lá da casa de Deus. Fazer uma comparação aqui bem rápida dessas águas que saem do templo de Ezequiel e das águas que saem da Nova Jerusalém. Será que são águas iguais? Será que é no mesmo tempo? Será que a fonte, né, é a mesma? Então a gente vai estudar isso aqui agora. Eu vou fazer essa comparação. Vou ler os textos de Ezequiel 47 e vou ler os textos de Apocalipse capítulo 22. Tá bom? Vamos lá, olha só. Depois disto, me fez voltar à porta da casa. Preste atenção que ele vai colocar aqui a porta da casa, casa, lê-se templo, porque ele vai colocar santuário, templo, casa, tudo como se fosse, né, a mesma coisa, tá? Tabernáculo, ele vai colocar desta maneira, tá bom? Eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa. Para onde? Para o Oriente. Então essas águas saíam do umbral da casa, elas estavam com uma única direção, a direção era o Oriente. Por que o Oriente? Porque a face da casa dava para o Oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa. Veja aqui, ela está saindo do lado direito. Parece que estou repetindo o que está escrito, mas eu vou te mostrar aqui, né? Isso é importante, repetir o que está escrito, porque a gente tem que repetir o que está escrito, né? Ela sai do lado direito da casa, do templo, ao sul do altar. Eu vou explicar o que ele está querendo dizer aqui, você vai ver aqui agora qual é o sentido de tudo que ele está falando aqui, ó. Olha só. Então, o que esse texto ele está querendo nos mostrar? Está querendo mostrar o seguinte, olha só. Essa aqui é a estrutura de toda a construção, tá? Dessa estrutura de toda a construção, só isso aqui que é o templo. Só isso aqui. Isso aqui que é o templo, tá? Isso aqui é o templo. Isso aqui não é templo, isso aqui não é templo, isso aqui não é templo, isso aqui não é templo. Isso aqui não é templo, isso aqui não é templo. Esse palácio aqui não é templo. Tá bom? Só o que é templo é isso aqui. O restante não é templo, tá? O local onde fica o sacerdote, o local onde fica as coisas da cozinha, né? Fica onde eles trocam de roupa, onde eles dormem. Não, é só isso aqui que é o templo. E as águas, elas estão saindo aqui do templo, dos umbrais da porta, e estão passando pelo sul do altar. O que significa isso que a gente está lendo aqui em Ezequiel? Que as águas, elas ao invés de se espalhar, né, pelo lado norte, pelo lado sul, né, ela está saindo, né, por aqui, ó, pelo lado sul do altar, do lado de cá, ó. Tá vendo? Né? Ela está indo aqui, ó, nessa direção, lado sul. Ela não está passando por meio dela, pelo leste, não está passando aqui pelo lado norte, não. Ela está passando pelo sul do altar, tá bom? Ou seja, ela está pegando uma direção aqui, direita, né, do templo, e está indo em linha reta. Está indo direto aqui, ó, né? Está descendo pelo lado oriente. Perfeito? Ela está indo até o oriente. O oriente é esse aqui, essa parte aqui. Tá? Então ela desce aqui do templo, pelo lado sul do altar, né? E vai até o oriente. Tá bom? Ela está descendo até o Oriente. Agora a gente vai continuar lendo aqui o texto para ver o que continua Ezequiel a falar. Ó. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá ao Oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Vou ler de novo. Ó. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez andar, e me fez dar uma volta, melhor dizendo, né? E me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o Oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Então, o que aconteceu aqui? Ele estava vendo as águas saindo aqui,
E ele fez o caminho pelo lado exterior, pelo pátio de fora, tá? Aqui, ó, esse aqui é o pátio de dentro. E ele fez o caminho do norte, ele fez esse caminho aqui. E foi pelo lado externo, pelo pátio de fora, até o oriente, tá? E aí lá no oriente ele viu as águas saindo, tá? Ele viu as águas saindo ali, né? Vamos continuar lendo. Você viu o trajeto que ele fez, né? O anjo impulsionou ele a fazer isso. Então ele viu as águas saindo. Aí ele saiu pela porta do norte, pelo lado externo, deu a volta aqui, ó, e chegou até essa porta aqui. Vamos continuar lendo. Bom, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros. E conforme ele foi caminhando para frente, as águas foram se aprofundando cada vez mais e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Você percebe que ele vai, a cada 1000 côvados, vai se aumentando ali as profundidades. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se davam para passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio, né? Ali na margem, né? Ele saiu das águas, né? Agora ele voltou terra firme. E tendo voltado desde a margem do rio, havia uma grande abundância de um lado e de outro. Preste atenção que essa grande abundância não está aqui dentro do templo, não está aqui dentro dessas portas aqui. Essa grande abundância de árvore está aqui do lado de fora. Tanto está do lado de fora que ele vai continuar falando, olha só. Olha só. E tendo voltado, desde que a margem do rio havia uma grande abundância de árvores, grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, ou seja, está saindo daquela estrutura toda, descem ao deserto e entram no mar. E são levadas ao mar e as águas tornar-se-ão saudáveis. Então, fora daquela estrutura existe uma abundância de árvores, de um e de outro lado, ou seja, tudo quanto é tipo de espécie de árvore. Essas águas, elas descem ao deserto e elas entram no Mar Morto. Esse mar aqui é o Mar Morto. E elas são levadas, né, a esse Mar Morto e esse Mar Morto se torna saudável. Aí olha só. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar esses rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo onde quer que entrar este rio. Então você está vendo aqui agora um outro mapa. Você está vendo que essa aqui é a estrutura, tá bom? Essa aqui é a estrutura lá do templo de Ezequiel, onde você vê mais coisas ali. Aí aqui você está vendo isto, você está vendo também que existe fora dessa estrutura, tá bom? Fora da estrutura estão as 12 tribos, tá? Estão as 12 tribos que não fazem parte dessa estrutura aqui, não fazem parte. Nessa estrutura aqui, não tem nela as 12 tribos. Nessa estrutura aqui, existe nela apenas 6 portas, sendo que uma fica fechada, tá? Aqui é a do Oriente, e só essa tribo aqui é sacerdotal, tá bom? Que aqui está a tribo de Levi. Agora conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tribos mais uma. Pela primeira vez nós temos aqui 13 tribos. São 12 tribos e mais a tribo de Levi e a porção do príncipe. Então nós temos 13 porções de terras ali. 13 porções de terra.
Das 13 porções de terra, as 12 tribos que estão ali não são sacerdotais. Não são sacerdotais. A única tribo sacerdotal aqui é a tribo de Levi. Então, isso não pode nunca ser comparado à Nova Jerusalém. Porque a estrutura da Nova Jerusalém é uma cidade. E na cidade, nela está contida as 12 tribos. Aqui não. Aqui é uma cidade que não tem 12 tribos. E quando fala das 12 tribos, não são sacerdotais. Voltando para as águas, elas saem daqui e elas descem até o Mar Salgado. Observa aqui, ó. Elas descem até o Mar Salgado. E vamos continuar fazendo a leitura aqui do texto. Vamos lá, ó. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Ele está falando o seguinte, olha, esses peixes que estão aqui, eles serão, né, como o mar grande que é o mar Mediterrâneo, tá? É o mar Mediterrâneo. Então nós temos o mar Mediterrâneo, que é o mar grande, e nós temos o mar morto, que amanhã deixará de ser mar morto. E de En-Gedi até Eglaim, é essa estrutura aqui, ó. Aqui se encherá de pescadores e vão pegar abundâncias de peixes, né? E esse mar aqui, ele faz fronteira com Benjamim, com Simeão, Isacar, né? E essas águas chegam até o Mar da Galileia, porque vai passando, né? Só onde está tocando. Então Judá se beneficia, Ruben, Efraim, Manassés, Naftali, né? Asser e Dan não encostam nela, nem Zebulão e nem Gade, tá? Muito bem, continuando aqui a leitura. E junto ao rio, a sua margem, do lado de fora, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore. Então tem tudo quanto é tipo de árvore nesse lugar. Ah, aliás, vamos voltar aqui um pouquinho, eu esqueci de ler aqui o versículo 11, olha só. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Essa parte que tá sendo lida aqui, é essa parte aqui, ó, do Mar Salgado, que vai ser deixado para o lado de cá, porque o lado de lá tá toda tomada, né, de peixe. Então, uma parte dela aqui estará com sal. Qual parte é essa? É a que faz divisa com Edom. Tá? A que faz divisa com Edom, ali é onde é o lago de fogo e enxofre. Vamos continuar então aqui, lendo, ó. E junto ao rio, a sua margem, e de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Então, essa aqui não é uma única árvore, é toda sorte de árvore, toda espécie de árvore, tudo quanto é tipo de árvore. E dá diversos tipos de frutos. Se você tem todo tipo de árvore, você tem frutos diferentes, você tem sementes diferentes, você tem comidas diferentes. Tá? Tanto é que está escrito, ó, para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, nós vemos lá atrás, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Então, claro que você pode espiritualizar esse texto, tá? Ainda que nós somos de uma escola literal, uma escola antioquena, uma escola literalista, mas você pode sim espiritualizar. Por quê? Porque nesse versículo aqui existe implicações da Nova Jerusalém. Quais são as implicações da Nova Jerusalém? Né? O fruto que dá de mês em mês e o remédio, que são as folhas. Mas o fruto que dá de mês em mês não é a árvore da vida, porque a árvore da vida é um tipo de árvore. Aqui é toda sorte de árvore. Certo? Então, esse tipo de aplicação espiritual pode ser feita simbolicamente, sim. Tá? Mas ela
é uma palavra 100% literal, mas tem implicações espirituais. Tem implicações espirituais. Então, a folha de remédio se repete lá em Apocalipse capítulo 22. Só que em Apocalipse capítulo 22 não é toda sorte de árvore, é a árvore da vida. Então o que a gente entende? Que as nações viverão eternamente, não haverá morte, não haverá pecado, mas as folhas servem de remédio para ela, tá? E elas não vão envelhecer, elas viverão eternamente. Por quê? Porque a árvore da vida tem como objetivo fazer com que as pessoas vivam eternamente. Só que elas não comem do fruto da árvore, elas se beneficiam das folhas da árvore. E isso faz com que elas vivam eternamente, porque o objetivo da árvore da vida é viver eternamente. Aqui no caso, essa não é a árvore da vida, são todos os tipos de árvores. Então, eles não viverão eternamente, porém, eles viverão uma longevidade de vida maior, 700, 800, 900 anos. Se fosse a árvore da vida, eles viveriam eternamente. Como não é a árvore da vida, é a árvore, tudo quanto é tipo de árvore, eles terão uma vida prolongada. Tá? Assim diz o Senhor Deus, esse será o termo, conforme o qual repartirei a terra em sua herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Aí começa a explicar, né, a divisão das 12 tribos, como eu falei, são 12 tribos e mais uma porção, são dividido a terra, né, em 13 partes, sendo que é segundo as 12 tribos de Israel. A 13ª parte é a porção do príncipe. Vamos ler aqui agora Apocalipse 22, olha só. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Já é diferente, ali não é água da vida. Ali é nem claro como cristal. E outra, ali procedia do santuário. Vamos ler de novo o texto? Porque as suas águas saem do santuário. As águas saem do santuário. Aqui não sai do santuário, veja bem, né? Sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aquelas águas saem do santuário. Aqui sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, na cidade, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Então, você não vê tudo quanto é tipo de espécie de árvores. Aquelas árvores de Ezequiel 47 estavam fora da estrutura. Estavam longe. Aqui não. Aqui elas estavam dentro da cidade. Olha o mapa. Olha aqui o mapa. As águas aqui, elas saem, né? As árvores estão aqui, ó. Lembra do texto? Ela vai até o deserto. Olha aqui novamente aqui, ela passa pelo deserto, ó. Essas águas saem para a região oriental, está saindo e desce ao deserto. Então, é na margem do rio, do lado de fora da estrutura, que você vê a abundância de árvores. Tudo quanto é tipo de árvores. Aqui não. Aqui está tudo concentrado na cidade. Dentro da cidade, ó, no meio da sua praça. O rio corre dentro da praça. Os lados, do lado dos rios tem um tipo de árvore. Estava a árvore. Não são abundância de árvores. É a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Aí tem aquelas implicações espirituais que eu falei, né? Que as folhas são para a saúde das nações. Tá? Então, o rio aqui é a água da vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela procede do trono, ela não sai do santuário. E por que não sai do santuário? Aqui, ó. E nela não vi templo. Tá vendo aqui, ó? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, ó. E as 12 portas eram 12 pérolas. Diferente, lá não tem 12 portas. Lá você viu que tem 6 portas. Cada uma das portas era uma pérola. A praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. A praça da cidade.
e é da praça da cidade, que é de ouro puro com vidro transparente, que não tem casa, não tem templo ali, né? Que corre os rios, né? Então você veja, gente, que Ezequiel 47, você lendo todo o contexto, porque você pegar só aqui as águas que saem, as águas somos nós, né? As águas é o que flui dentro de nós, né? Nós é que temos... Gente, você pegar essa explicação aqui, tá? E simplesmente desconsiderar todos os detalhes, isso aqui é um crime capital. Não se lê assim a Bíblia. Você desconsiderar os detalhes. Os detalhes estão ali para que o profeta, como diz o texto, tenha atenção ao que está sendo falado. Leia e escuta para você ver os detalhes. Os detalhes fazem diferença. Todo detalhe faz diferença. Então você veja que a água da vida que está na Nova Jerusalém, ela sai do trono e ela fica ali naquela circunferência da praça, né? Que já é grande, já é enorme, a Nova Jerusalém. Ela já fica naquela circunferência da praça. E ela não sai. Ela não vai saindo. Não tem nada de falando que vai para o Oriente, que vai pro... Não tem nada disso. Fica na praça ali. Só que a praça é enorme, né? Já viu o tamanho da Nova Jerusalém? Ela pega 3 continentes. Agora, aqui não. Aqui tá dizendo até para onde ela sai, desce até o Mar Morto e acabou a história. Não fala de praça ali, não tem nada disso, não existe isso ali. Não tem árvore dentro da estrutura, é fora da estrutura. Como nós vimos ali, é fora da estrutura. Tá? Então, essa é a diferença, assim que eu vejo, né? Tá muito claro, tá muito claro. Aqui nós vemos clarissimamente um templo e nós vemos saindo desse santuário, desse templo, as águas que vão caminhando para o deserto e ali você vai vendo aonde ela vai se encostando, vai criando árvores, né? E ela chega até o Mar Morto. Aqui não tem templo. Aqui ela sai do trono de Deus e do Cordeiro. O Pai já estará aqui no reino eterno. E você vê que tudo isso acontece ali na praça. É na praça que acontece tudo isso daí. Tá? Na praça que tem, como diz o texto, vamos ler aqui de novo, ó. Como diz ali o texto, né? Na praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Tá? Então é ali que se concentra toda a estrutura da água. Então a água de Ezequiel não tem nada a ver com as águas que saem do trono da Nova Jerusalém. Amém? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui para a gente estar comentando sobre isso. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.